Buenas noches. Voy a hablar igual que Priscila. Si está Priscila por aí, para que me pueda traduzir agora. Boa noite, paz do Senhor. Bom, na verdade, foi um privilégio, está sendo um privilégio estar aqui junto com vocês. Uma das coisas que a gente sempre falava, e eu falei, acho que falei mais de uma vez, para a gente muito estranho, vir aqui nesta igreja e não ver tanto movimento aqui nas ruas. Porque a gente é acostumado a fazer evangelismo no carnaval. Então, o pastor já faz mais ou menos 25 anos, ele seja o espaço para nós, para Jocum. E tem muitas pessoas que foram alcançadas durante esse trabalho. Até o pastor comentava que tem uma pessoa aqui que foi alcançada através do impacto evangelístico. E como a Miriam também comentou, tem um esposo da Ana Paula Valadão, filha do pastor Márcio Valadão, e ele também foi alcançado aqui. Tem uma mulher que hoje ela foi alcançada e hoje ela lidera uma das bases da Jocum lá em Guiné-Bissau, na África. Então, esse espaço físico, a igreja de vocês tem uma parte fundamental no reino de Deus. Uma das coisas que eu falava com a Miriam, a primeira igreja batista nacional Ouro Preto, eu falei com a Miriam, é conhecida no céu, conhecida no inferno, porque isso aqui no carnaval acontece uma coisa que eu não vou conseguir explicar com palavras. E a gente falava com o Mateus, com o Felipe, é muito estranho vir e ver uma rua vazia aqui. Eu compartilhava com alguém da turma, e aqui na frente tem uma escola, certo? Só que eu fiquei sabendo que uma escola foi ontem, porque eu conheço como um posto de saúde. Porque no carnaval, essa escola fica como um posto de saúde. Eu conheço estacionamento aqui na frente como bloco. Aqui embaixo conheço como o bloco também. Aqui embaixo a gente não consegue às vezes nem entrar de tão cheio que é. Então, vocês que fazem parte dessa igreja, vocês têm uma parte fundamental no reino de Deus. Amém? E eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 10 e versículo 11. Diz: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago a boa nova, de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Deus, muitas graças por este momento, muitas graças por tu presencia, muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Oramos para que tú vengas a hablar a nuestros corazones. Oramos para que el hombre humano pueda callarse, para que tu Espíritu venga y nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Pode tomar seu assento. Cristo em vós, esperança da glória. A gente vai chegar aí. Uma das coisas que eu falei com a Miriam é a mesma coisa que o filme Titanic. Alguém assistiu o filme Titanic? Começa desde o final. E a gente vai começar desde o final. Uma das coisas que tem ficado muito no meu coração nestes dias é sobre o senhorio de Cristo. Quem que é o Senhor? Quem que é o Deus para mim? E na passagem que a gente acabou de ler, eu quero me focar no versículo 11, diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E durante a nossa caminhada, a gente tem caminhado por muitos sofismas. O que é sofismas? É aquilo que não é mentira, mas ainda não é a expressão verdadeira do senhorio de Cristo. Neste contexto, né? E uma das coisas que diz Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tem como a gente experimentar o Salvador para a gente conhecer Cristo o Senhor.
Não tem como a gente conhecer primeiro o Salvador. Ah, eu venho na igreja, por quê? Porque se eu vou na igreja, eu vou ser salvo. Mas, na verdade, o Salvador nas nossas vidas vai ser uma consequência de ter a Cristo como o nosso Senhor. Conseguiram entender? Assim que Deus é o Cristo da minha vida, eu vou ter acesso ao Salvador. E muitos de nós temos crescido com isso, com um sofisma nas nossas mentes. Muitos de nós temos pensado, Salvador e Cristo Senhor para mim é a mesma coisa. Não. A salvação está no senhorio de Cristo. E a gente não vai experimentar o Salvador para que se depois de tempo eu experimentar o Senhor. E não existe salvação sem senhorio de Cristo. Cristo, o Senhor, a pessoa de Cristo em mim, que vai trazer a esperança da glória. Não é o Salvador através de mim, é Cristo. Por isso que quando a gente estava indo para os evangelismos, uma das coisas que eu falei muito, que fazer evangelismo é uma transmissão de vida. Porque Cristo está em mim. E eu quero que meu irmão também seja salvo. Mas é por quê? Porque Cristo está em mim. Mas para que ele também seja salvo, eu preciso que Cristo primeiro seja formado nele. E muitos de nós conhecemos a salvação como uma mudança de endereço. Como assim uma mudança de endereço? Não, eu quero ir na igreja para ir para o céu. Eu quero mudar o CEP da minha vida. Eu quero ir na igreja para eu ser salvo. Salvação não é uma mudança de endereço. É uma mudança de ideias e consequentemente, uma mudança de comportamento. E uma das coisas que, meditando e pensando, é que quando eu conheço Jesus como Salvador, é porque Ele fez alguma coisa ao meu favor. Ele fez. E eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. E diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Na minha versão que eu li, disse: somos salvos pela graça, mediante a fé. Então não é por obras. No versículo 9 diz: não é por obras. É muito bom fazer uma ação social. É muito prazeroso. Só que eu entrei numa fase da minha vida, eu falava assim: Deus, eu poderia fazer só ação social e eu sou salvo. E Deus me confrontou falando que não é pelas obras, mas é pela graça. Então a gente acaba que são mudanças de situações e não há uma transformação da natureza de Deus nas nossas vidas. Então eu continuo sendo o ser humano Maico, com as minhas virtudes e defeitos. Mas eu não quero que a natureza dele venha preencher na minha vida. Não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês começam a passar muito tempo com uma pessoa, às vezes a gente vai começar a refletir as mesmas atitudes das outras pessoas. Já aconteceu com vocês? Meu pai, ele é pastor no Chile. E teve uma vez, a gente estava no Chile, teve uma vez que ele acostumava a pregar e para ele no mínimo tem que ser 1 hora de pregação. Aí eu falei: Deus que me livre, eu nunca vou ser como meu pai, 1 hora de pregação, pai. Assim que eu voltei do Brasil para o Chile, ele me convidou para pregar. Primeira pregação na minha igreja, a se tornando do Brasil. E para mim foi ótimo. Só que assim que eu desci, meu pai falou assim: você falou que nunca ia ser igual, você pregou 55 minutos. Que acabou
que eu comecei a imitar meu pai. Aí, às vezes, eu falo com a Miriam, acho que eu vou falar pouco. E a Miriam disse, uai, você fala muito já às vezes. Mas por quê? Porque eu passei muito tempo com meu pai. Eu fui acostumado, eu fui criado nessa estrutura. E com Deus, mesma coisa. Quando eu passo muito tempo com Deus, eu vou refletir a Deus através das minhas atitudes. E isso ficou muito claro para mim quando eu era adolescente. Uma vez minha mãe foi e chamou minha atenção. Chamou minha atenção por uma coisa errada. Aí eu falei, é que eu não vou fazer e tal. Desce o lixo. Eu não vou levar o lixo para lugar nenhum. Aí no final da noite, eu falei assim, Deus faria isso no meu lugar? Realmente não. Então essa atitude, se não vem de Deus, vem de quem? Eu estou passando uma imagem que não é de Deus. Mas a gente é cristão. Somos pequenos cristãos imitadores de Cristo. Mas às vezes parece que somos cristãos quando convém. Parece que eu vou ser cristão. Essa situação acho que é boa, agora eu vou ser cristão. Isso, pastor, agora eu sou cristão, pode contar comigo. Mas se o dia de amanhã acontecer qualquer outra situação, pastor, comigo não. Ser imitadores de Cristo. Vamos a ser salvos quando Cristo está em nós. E a obra da salvação não é uma mudança de situação ou uma mudança de endereço, como eu bem falei, mas é Deus se comunicando a nós sobre uma nova natureza. E está muito bem isso em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E diz, façamos o homem à nossa imagem. E a nossa... Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os reptis que se rastejam pela terra. E eu quero me focar na palavra façamos, no plural. Façamos o homem. E o propósito de Deus de fazer o ser humano é para que a gente venha a ser a expressão de Deus. Como isso de ser a expressão de Deus? Na rua, a gente vai ser a expressão de Deus. No serviço, a gente vai ser a expressão de Deus. Uma das coisas que a gente fala muito em relação a como alcançar e ganhar um povo. A gente entende que um povo não é uma nação específica e um povo é um grupo de pessoas que vão se juntar e ter a mesma cultura em comum. Então, cada família é um povo. Como que a gente consegue alcançar um povo? O maior segredo, sabe qual é? Servindo. Renunciando do mesmo jeito que a igreja fez ontem, renunciando o nosso tempo para servir os outros. É muito difícil. Mas é a essência de ser cristãos. Deus criou uma pessoa relacional. Gênesis 1:26. Façamos um homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus criou um ser que se relaciona. Não é só relacionar uns com os outros, mas nos relacionar com Deus. E na logo da igreja tem uma cruz. Uma imagem vertical e uma horizontal. A vertical quer dizer que é a nossa comunhão direta com Deus. Só que a imagem vertical vai se refletir na horizontal, que é a comunhão direta, eu com meus irmãos. E a gente volta no mesmo assunto. Quando eu passo muito tempo com uma pessoa, eu vou começar a refletir o que eu estou vivendo com essa pessoa. E eu vou refletir com as outras pessoas. Com Deus, a imagem perfeita disso é a cruz. Eu tendo minha comunhão direta com Deus e
se, refle, se transpassando para a imagem horizontal, comunhão direta uns com os outros. Então, quando Deus cria o homem para ele também governar a terra, junto com ele. Um ser que se relaciona. Deus nos criou para fazer. Não nos criou para fazer, mas para ser. Ser humano. Ser a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente é, que o verbo ser vem do verbo esqueci. Que quando a gente vai ser, a gente é porque é. Quando a gente vai transmitir, mesma coisa, a salvação. Quando Cristo está em nós, a gente é. Por isso a gente vai fazer. Porque Cristo está em mim. Cristo está formado em mim. Mas o homem caiu. E aí onde vem o diabo. E o diabo disse: no dia que você comer, você será. No dia que você fazer alguma coisa que a gente entende como se fosse uma maçã. No dia que você fazer uma coisa, no dia que você comer, a pessoa fez, você será. Mas Deus diz totalmente o contrário. No dia que você é, você vai fazer. Nós somos, por isso nós fazemos. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, Filipenses 2. Romanos 8, 29. E diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora Filipenses 2. Filipenses 2, do 5 até o 11. E diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpações ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Duas passagens que nos ensinam que Deus, que Jesus, é o primeiro de muitos. Mas Deus criou uma família chamada corpo. Nós fazemos parte de um corpo, certo? Onde, com base nos dois textos que a gente acabou de ler, Cristo, Jesus, é o nosso irmão mais velho. Por isso que a gente faz parte de um corpo. E aí onde eu quero entrar em Colossenses 1 e 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, através de nós, é a esperança da glória. Agora, como formar Cristo em nós? A gente deve entender que a gente precisa primeiro formar Cristo em nós. Essa palavra é formar. Quando eu vim para o Brasil, eu compartilhei aqui, para mim sempre foi um desejo vir para o Brasil. Mas quando Deus compartilhou comigo para vir,
eu vim. Eu não sabia onde que eu ia dormir, eu não sabia onde que eu estava indo, eu não sabia onde, que ia comer, não sabia, nem sabia a língua. Mas para eu me mover e dar um passo de fé, eu precisava que Cristo estivesse formado em mim. Muitas das vezes a gente vem aqui e a gente assiste na igreja, pensando, se eu vou na igreja eu vou ser salvo, se eu vou na igreja eu estou indo porque a minha semana vai ser abençoada. Meus irmãos, vir na igreja é para que Cristo seja formado nos outros. Mas isso aqui é uma continuação do nosso culto diário. Nós precisamos continuar nosso culto diário. A pregação não vai terminar aqui quando passou de a bênção para a gente ir para nossos lares. O culto vai continuar. À noite vai continuar amanhã de manhã. E quando a gente começa a entender que Cristo está formado nos outros, a gente vai começar a entender João 3,16. Todo mundo conhece João, capítulo 3, versículo 16, certo? Como diz, porque mas Cristo, assim que a gente começar a entender João 3,16, a gente precisa entender 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que assim como Cristo deu a sua vida por nós, assim nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! Mas todo mundo conhece João 3,16. E a passagem não terminou aí. Ainda tem a continuação. Nisto conhecemos o amor. Quem que o amor é? Cristo. Porque Cristo já está formado em nós. Assim, quando Cristo se forma em nós, nisto conhecemos Cristo. Que assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. É aí que a gente vai começar uma caminhada com Cristo saudável. Aí que a gente começa uma caminhada com Cristo no embase de trocas. Deus, eu vou na igreja, mas eu vou se eu ser salvo. Quando a gente vai conversar com os vizinhos, quando a gente vai conversar com a pessoa que está na rua, a gente vai transmitir Cristo. Porque Ele já está formado em nós. Amém, irmãos? E assim que Cristo estiver formado em nós, eu gosto muito de uma passagem que é Ezequiel 47. Quando diz que ele estava na beirada do rio, e todo mundo conhece, parafraseando, e ele vai entrando nas águas, no mar. Primeiro, as águas estavam até o tornozelo. Mediu mais 500 metros, mediu mais 500 metros, e a água estava no joelho. Depois a água estava mais para cima. Chega um ponto que a gente não consegue nem pisar o chão. Porque Cristo está tão formado em nós que a gente começa a nadar. Mas para que Cristo seja formado em nós, não é de um dia para o outro. É uma caminhada. Se você está nessa caminhada, meu irmão, não desista. Uma das coisas que eu falei muito com meus pais antes de eu vir para o Brasil, eu falei, pais, vocês são um escudo para mim. Tem coisas que vêm para os meus pais que eles se colocam na frente para não chegar para mim. Coisas espirituais. E eu agradeci muito a eles. Mas meu pai falou assim, mas agora você precisa começar a sua caminhada com Deus. Assim que Cristo começa a ser formado em nós, a gente começa a nadar por esse rio, que está em Ezequiel 47. Mas, para a gente conseguir nadar por esse rio, tem um chão, tem areia, certo? Quando a gente começa a nadar no mar, tem muita areia.
Se a gente começar a nadar, um exemplo, a água está até aqui, está confortável demais. No âmbito espiritual falando, se minha água estiver até aqui, pastor, eu não quero mais nada, minha água está até aqui, eu fico satisfeito com isso. E se a água estiver até em cima, nosso pé já não vai estar mais no chão, e que o nosso pé esteja no chão, quer dizer que isso é a segurança. Às vezes a gente precisa tirar o nosso pé da nossa zona de conforto. A gente precisa agir mediante a fé. O que é a fé? É muito fácil eu conseguir dar um passo aqui na frente, porque eu estou enxergando o chão. Eu dei um. Se eu conseguir dar o outro, é muito fácil ainda, porque estou enxergando onde que eu vou pisar. E eu dou outro. Só que se eu estiver aqui, e Deus falar assim, meu filho, você precisa de ter fé. Meu filho, dê um passo. Você vai, levante seu pé. Uma atitude de obediência. E obediência que não é imediata, não é obediência. Obediência que é pela metade, obediência que é daqui a um ano eu vou obedecer, já não foi obediência. Um exemplo muito prático disso é quando um pai fala para uma criança, faz isso aqui. Se a criança não fizer na primeira vez, o que vai acontecer? Vai chamar a atenção. Se fizer na segunda vez, tudo bem, mas levou a correção. Quando Deus fala conosco, meu filho, faça isso. Deus, eu vou fazer. A gente precisa levantar nos pés. E a fé e o Cristo que eu tenho formado em mim vai me dizer, dá um passo. Mesmo que eu não chegue ao chão, eu vou dar um passo. E assim que eu vou dar um passo, Deus colocou o chão para eu pisar. E a nossa caminhada começa assim. Assim que eu dei um passo, eu posso dar o segundo. E eu não estou enxergando o chão. E eu vou dar o segundo passo. Mas por quê? Porque Cristo está em mim. E quando Cristo se forma em nós, vem com um pacote completo. Fé, amor, esperança. Porque Deus é um Deus completo. Deus não faz as coisas pela metade. Mas a gente às vezes é quem faz as coisas pela metade. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado. Deus, obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. A minha oração é para que Deus venha nos ensinar. A minha oração é para que Deus venha, o Cristo venha se formar em nós. Nos declaramos e ansiamos tanto de que Ouro Preto seja para o Senhor. Mas Deus, a minha oração é para que Cristo venha primeiro a ser formado em nós, para que a gente possa levar Cristo através de Ouro Preto. Deus nos ensina. Deus nos corrige. Deus, quanta paciência que o Senhor tem conosco. Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. E obrigado por cada dia nos encorajar a que Cristo seja formado em nós. A que Cristo cada dia comece a crescer nas nossas vidas. Deus, que isso seja uma palavra que venha a ser fundamental. Que a Cristo venha a ser a pedra fundamental das nossas vidas. Que Cristo venha a ser a pedra fundamental das nossas famílias e da nossa cidade, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Toma o seu assento um minuto. Ele nem pregou 55 minutos. Eu vou usar o dele aqui. Meus irmãos, veja bem o que Deus está falando conosco nessa noite. E nós saímos daqui com um desafio. Qual área da minha vida que Jesus ainda não é o Senhor?
há aproximadamente no Novo Testamento 25 referências para a palavra Salvador. Quantas? 25 para a palavra Salvador. Contrapartida, há no Novo Testamento 625 vezes referência à palavra Senhor. 25 vezes a palavra referência Salvador, 625 vezes a palavra Senhor. O que isso ensina-nos? Foi o que ele pregou. Cristo não é, preste muita atenção, Cristo não pode ser, nunca será Salvador de quem ele não é Senhor. Projeta na tela Lucas 6,46, por gentileza. Depois você projeta Romanos capítulo 10, verso 9. Depois você projeta na sequência Atos capítulo 2, verso de número 36. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Lucas 6,46. Então, de forma prática, quando é que Jesus é Senhor da minha vida? Quando eu obedeço. Então, se tem uma área da minha vida que eu não estou obedecendo, ele não é Senhor, eu estou sendo Senhor. Então, eu vou comprometer o quê? A consequência do senhorio dele, que é a salvação. Tá, então como que eu obedeço de forma prática? Ele responde no 47. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Então, eu tenho uma crise essa semana, eu tenho uma decisão para tomar. E a minha preocupação é que Jesus seja o Senhor da minha vida, ok. As minhas decisões e as minhas escolhas, elas vão partir, não pode ser do meu achismo. Não pode ser das circunstâncias, da pressão que eu estou vivendo. Eu não posso estar nem preocupado com os reflexos da decisão que eu vou tomar. Mas o que precisa fundamentar as minhas ações é o senhorio de Cristo. E isso acontece de forma prática quando eu aplico os seus princípios. Se necessário for, perder até o meu emprego. É duro, né? Se necessário for, colocar ponto final em algo que eu achei que era somente uma vírgula. Pois bem, olha Romanos capítulo 10, verso 9. A saber, se em teu coração creres que Deus, olha, se com a tua boca, volta no 9. Se com a tua boca confessares Jesus como, muito fraco, como, ouça, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será? Então, primeiro eu aceito como Senhor, depois como Salvador é a consequência na realidade. Então, quando nós fazemos um apelo a uma pessoa, o que nós estamos ofertando? Cristo quer ser o Senhor da sua vida. E o que é a palavra, que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor no Novo Testamento é Kyrios. O que é Kyrios? Kyrios é um nome de Jesus no Novo Testamento. Significa o seguinte: Kyrios significa Senhor, possuidor, aquele que tem poder, aquele que tem domínio, aquele que tem autoridade e o que tem o direito de mandar. Na vida de muitos nós tem uma coisa que Deus não tem direito de mandar. Kyrios significa aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem o domínio, aquele que tem o direito de mandar. Quem manda na sua vida? São as suas emoções? É a crise que nós estamos enfrentando? É o colapso sanitário que todo mundo está passando? Ou há um Senhor soberano no seu coração que determina a sua vida e a sua história? Para fechar, Atos 2,36. E pode chamar os meninos lá que eles vão cantar uma música para nós aqui, se alguém puder me ajudar nisso aí, um diácono. Atos 2,36. Olha o que está escrito aí, o doutor Lucas narrando Atos. Atos 2,36. Atos capítulo 2, verso 36. Atos 2,36. Bom, isso aí eu não decorei, vou ter que abrir minha Bíblia aqui. Atos 2,46, isso. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É isso que o irmão pregou. Se Cristo não é o Senhor na minha vida, é triste a notícia, mas é uma realidade. Eu nunca vou ver a face dele.
Então, se você quer de fato desfrutar da salvação, nós precisamos fazê-lo Senhor. Como eu falei no ofertório, quais as rédeas que você vai entregar para Deus nessa noite? Como assim, pastor, as rédeas? Eu nem tenho charrete, não ando de cavalo. É a direção. Talvez quem está na direção é o medo, talvez quem está na direção é o desejo, talvez quem está na direção é a incredulidade. E você precisa entregar o controle para Ele. Somente assim nós seremos libertos do medo, da depressão, da angústia e da ansiedade. Então Ele não é salvador de quem Ele não é. Ele não é salvador de quem não é Senhor. Lucas 6,46. Ok, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas eu peço uma coisa, vocês não levam isso a sério. Nós precisamos. Eu quero nessa noite encorajar você a pensar uma área da sua vida. Pastor, essa área realmente é eu que mando. Eu mando. Essa é a verdade. Eu não ouço Deus. Eu que determino. Não ouço nos meus pais, eu determino isso aqui. Não, você está errado. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Senhor é Kyrios, aquele que tem um poder, aquele que tem um domínio, aquele que pode mandar e desmandar. Esse é Deus. Mas Deus não é amoroso, mas Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é graça, Ele é misericórdia. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Os meninos podem vir aqui para frente, por gentileza. Nós vamos ouvi-los. Eles vão aqui celebrar o Senhor com cântico, em nome de Jesus. Foi até bom falar em música, viu, Maico? Ô Priscila, vocês vão cantar aqui a última lá, viu? Eu estava esquecendo já. Glória a Deus. Eles vão cantar. Aqui está a Miriam. A Miriam é a esposa do Maicon. Ela também está nos ajudando nessa empreitada aí. Eles vão usar essa plataforma aqui bacana. Pode dar o play aí, quem está no comando. 1, 2 ou 3, assim que fala em espanhol.
Os meninos ficaram procurando eles na tela aqui. Foi maldade, ó, não colocamos eles na tela. Deus abençoe. Opa! Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos terminar. E antes de nós finalizarmos, eu pedi o chileno, o Maicon, mais a Priscila, para eles cantar uma música para nós em espanhol. Aproveitá-los, né? Não é todo dia que nós temos aqui uma equipe disposta de tão longe em nos servir. E a Miriam aqui, ó, dá um sinal assim, Miriam, com a mão. A Miriam é esposa do Mike, ela é de Patinga, ela é da Jocum também. Deu para perceber que ela que deu aula lá hoje, né? Que já põe na cabeça dos meninos missionários. Então prepare o seu menino aí para o campo missionário. Parece que os meninos têm mais um vídeo. Enquanto isso, quero convidar a Priscila e o Mike para subir aqui. Se tiver esse vídeo, pode soltar aí, varão, por gentileza. Nós já vamos finalizar, não são nem 8 horas ainda, viu? Isso aí foi lá na Praça Tiradentes ontem. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos aplaudir ao Senhor. Nós vamos cantar esse cântico, orar por eles e impetrar a bênção, amém? Amém? Ó, eu gostei de vocês não terem falado amém pela primeira vez, porque isso mostra que eu posso aproveitar mais o tempo, né? Brincadeira. Eles vão cantar aqui, arruma o microfone aqui para Priscila, para nos ajudar aqui, aquela música... Porque grande és tu. Pensa um cara bom para cantar, sou eu. Vou deixar com vocês aqui. Buenas noches, hermanos. Que Deus les bendiga. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a vocês. Agora vamos a cantar em espanhol.
A Bíblia fala que toda língua, tribo e nação louvará o Senhor. Eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti, no lo hay. No hay otro igual a ti, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti, no lo hay. No hay otro igual. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y honra. Levantamos nuestras manos, Adorándote, Señor. Eres tú, maravillas haces tú. no hay otro igual a ti, no lo hay. No hay otro igual a ti, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti, no lo hay. No hay otro igual. Dignos de glória e honra, damos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, adorando-te, porque grande és tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Graças, Senhor, te adoramos, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Adoramos, Senhor. Glória a Deus. Mumu e a Meirelle, venha cá, por gentileza, nós queremos orar por vocês. Irmãos, Felipe é do Rio de Janeiro, já estou chamando ele de Mumu já. Eu nem sei, porque é os meninos que chamam de Mumu, né? Nós estamos muito felizes, irmãos. Tem 25 anos aproximadamente, o Pelé sabe falar com mais propriedade. Pelé é fruto da Jocum também. E desde 94, esse espaço é cedido a Jocum. E a Jocum faz um trabalho extraordinário no carnaval. Eu vim em duas, eu acho que eu vim nesses 5 anos que eu estou aqui, tirando esse ano, eu vim em todas. Irmãos, aqui é um ambiente de unção que é uma coisa tremenda, você precisa de vir um dia. Porque eles fazem uma tenda de oração que inicia na sexta e termina na quarta. E é muito sério o trabalho. E esse ano a Jocum não pôde vir no carnaval. Mas como Deus tem uma aliança, um propósito, um mistério entre Jocum e Ouro Preto, está aqui, os irmãos vieram, né? E não passou em branco essa data. E Deus não teve o carnaval, mas Deus preparou para nós ontem uma galera
enorme para nós evangelizarmos. Então nós queremos louvar a Deus pela vida da Jocum, esse ministério. Eu estava conversando, acho que é com o irmão Geraldo. Esses irmãos são power, né? Não, a Jocum é uma coisa impressionante. Eles entram em cada lugar e eles têm uma facilidade, é treinamento, né? E a chamada também. É uma coisa impressionante a Jocum, jovens com uma missão. Eu oro, tenho um grande apreço, um grande respeito pela Jocum. Louvado seja Deus que eles entram em um lugar que nós não entramos. Toda quinta-feira ali no centro de Belo Horizonte, eles fazem um trabalho na parte boêmia de Belo Horizonte, toda quinta, coisa que talvez nós não teremos condições de fazer. Então nós somos muito gratos pela vida do Mateus, pela vida do Maico, da Miriam, que a Miriam é irmã gêmeas, a outra chama Miriam, Miriam, a Priscila e o Felipe, o Mumu. E antes de orar por eles, eu queria fazer um apelo. Alguém aqui nessa noite, que você ouviu a palavra, você foi evangelizado e você gostaria de entregar sua vida para Jesus e fazer de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador? Se alguém deu um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Se porventura você está aqui nessa noite e você não entendeu isso, você até frequenta a igreja, até um dia levantou a mão, foi na frente, mas você não entregou de fato e você sente que precisa fazer isso, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Glória a Deus. Nós temos duas pessoas aqui. Traga os irmãos aqui à frente para mim, dois varões, acompanhe aqui eles em nome de Jesus. Tem um amado lá atrás de blusa azul, o Félix, o Vilmar, isso, traga aqui à frente, nós queremos orar. Glória a Deus. A festa nos céus nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estende as mãos para cá. Glória a Deus. Os dois vão repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego e me rendo a minha vida ao Senhor nessa noite, fazendo de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Me sustenta e me guarda todos os dias nessa terra, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos vão pegar o nome deles, o telefone por gentileza, depois nós vamos entrar em contato. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos pegam por gentileza o nome e o telefone. O pastor também complica o negócio. Tem a primeira vez que a pessoa ora, eu quero a oração completa. Estende as mãos para cá. Lembrando que terça-feira, 19 horas, reunião das irmãs. Diz que no mês passado foi um mover extraordinário. Terça-feira as irmãs estão convidadas para um encontro de intercessão aqui na igreja em nome de Jesus. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite, pela vida dos nossos irmãos. Nós somos muito gratos ao Senhor pela vida do Felipe, pela vida da Priscila, da Mirielle, Senhor, somos da Miriam. Senhor, somos gratos pela vida do Maico, pela vida do Mateus, que estão aqui conosco nesses dias. Ó Deus, abriram mão de coisas particulares, do seu tempo precioso, para abençoar essa igreja, abençoar essa cidade. Senhor, eles que vieram, Senhor, com boa vontade, com amor, e desde quinta-feira estamos juntos aqui, Pai, levando a Tua palavra, levando o Evangelho. Senhor, que eles sejam ricos e abundantemente recompensados por tudo que eles fizeram pelo Teu reino nessa cidade, por esta igreja. Nós ministramos sobre eles as ricas e copiosas bênçãos do Senhor, em Cristo Jesus. Oramos para que esse ano ainda, Pai, ao término desse ano eles sejam surpreendidos, ó Deus, com provisão, com favor financeiro, com portas abertas. Senhor, eles precisam concluir algumas situações, eles precisam, meu Pai, em outras nações também resolver algumas situações, que as portas se abram, que o Senhor possa levantar pessoas, ó Pai, que venham ajudá-los, que venham segurar a corda do ministério para que eles possam ir. Levanta pessoas sensíveis para abençoá-los financeiramente, que eles tenham saúde, que eles sejam saudáveis, que eles sejam prósperos, e que o Senhor os use poderosamente para alcançar vidas para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos para a glória do Teu nome. A igreja diz: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre a sua vida, que ele levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz para a glória de Deus.